Olá, caros amigos, educadores e educadoras da Rede Municipal de Guarulhos. Muito bom dia. Aqui é o professor Thiago Ortaetti. Eu vou tirar minha máscara apenas momentaneamente para que eu possa ser melhor compreendido. Eu estou aqui num lugar, numa praça, um espaço aberto, com bastante distanciamento, não tem absolutamente ninguém por perto. Por isso que estou fazendo esse vídeo selfie. E para fazer um bate-papo super sincero, breve, mas que são assuntos que nós podemos nos aprofundar, porque são assuntos muito importantes para os dias letivos que vivemos. Eu vou falar da importância da arte e da cultura, cultura lato de uma forma muito mais ampla na nossa vida, As nossas referências, as nossas relações, os nossos significados, significâncias e principalmente as nossas raízes culturais. Eu abordo inicialmente com uma pergunta que me faz muito sentido e eu espero que faça sentido para vocês também. Procurem vasculhar aí no seu HD interno, aí, nos seus arquivos, nas suas memórias afetivas, quais foram as suas 5 ou 10 melhores momentos da sua vida escolar, da sua passagem pela escola. Você pode ter certeza que dentre essas lembranças, essas memórias afetivas que nós temos dos nossos tempos de escola, certamente estarão momentos vinculados à arte e à cultura, seja numa exposição, numa apresentação escolar, numa festa junina, numa exposição de algum trabalho escolar, em grupo ou individual, porque esses momentos eles marcam muito a nossa vida, Então eu me pergunto toda vez, partindo dessa pergunta inicial, nós vamos para outras perguntas mobilizadoras. Por exemplo, por que o currículo escolar não pode ser totalmente pautado e centralizado através das artes? Porque através da arte você pode discutir todo e qualquer assunto, porque é um tema prioritariamente interdisciplinar, Então a gente falar de arte, falar de cultura, a gente está falando da vida humana, a gente está falando das nossas relações e de como que a gente se apropria e como que a gente se posiciona, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos sonhos. Então é um assunto muito plural. Então eu deixo essa reflexão tão breve para a gente refletir sobre a importância da arte e da cultura dentro da educação. E aí eu fico lembrando de algumas situações que eu vivenciei na escola pública, e eu falo com propriedade de quem ama aí essa trajetória, esses dias letivos, essa trajetória escolar, de alguém que passou aí os últimos 18 anos em sala de aula. Então eu não falo com um olhar teórico, eu falo com um olhar prático, um olhar de quem ama, de quem tem afeto por essas relações escolares, Essas relações de aprendizagem e de ensino. E aí eu costumo pensar de que modo que a nossa reflexão cabe dentro de um contexto estético, de um contexto sinestésico, De como que a gente pode propiciar o nosso aluno a produzir, mas como que a gente também, como nós enquanto educadores, podemos produzir artisticamente, Então um professor que produz, ele provoca muito mais o seu aluno. Então seja lá a linguagem que for, Pode ser em poesia, em dança, em música, em teatro, em história em quadrinhos. São infinitas linguagens para que a gente possa se expressar e para que a gente dê vazão e voz aos nossos educandos. Então, outra maneira bastante produtiva que eu tenho de refletir sobre o espaço escolar é de como que essas relações, principalmente agora tão afetadas do convívio social, podem ser tematizadas. E aí, vasculhando lá as nossas raízes culturais, eu sou filho de imigrantes nordestinos, como muitos, como milhares aqui da nossa cidade, Naquele fenômeno social da década de 70, onde muitos vieram lá do norte e nordeste tentar a vida aqui, fugindo da fome, fugindo da seca. E aí, obviamente, eu me lembro das obras de Cândido Portinari, Eu me lembro de esculturas, eu me lembro de fotografias. E quando eu falo isso, eu não estou simplesmente citando obras de arte. Aí a gente já vai abranger mais. Eu estou falando de cultura, Como que a gente pode fomentar o nosso aluno a investigar a sua própria história, para que ele saiba
para que eles saibam as histórias de seus pais, de seus avós, dos seus antepassados, né, dos hábitos culturais, e para que eles possam comparar também, né, que não existem hábitos culturais melhores ou piores, só são diferentes, porque são em contextos diferentes, são em momentos, né, diferentes gerações. Então isso faz todo sentido para eles, quando eles começam a se descobrir enquanto sujeitos no mundo. Então, eu fico aqui com essa breve provocação para que a gente possa dar mais voz aos nossos estudantes, né? Para que a gente possa colocar em prática essa empatia de se pôr no lugar do outro, de compreender o lugar do outro no mundo, e também a gente possa exercitar a nossa aprendizagem sempre partindo do ponto inicial da arte e da cultura. E aí, para finalizar, eu também reflito aqui com vocês de que eu já presenciei numa das escolas públicas pelas quais eu passei, professores em que entravam na sala de aula e aí o aluno trazia alguma figurinha, alguma revista em quadrinhos e falava: professor, olha que legal! E aí o professor dizia: poxa, guarda isso que vai começar a aula. E aí essa frase me marcou muito, porque eu pensava: poxa, ali poderia ser um bom ponto de partida para uma grande aula, né? E nem sempre a aula está apenas naquele livro didático, nem sempre a aula está apenas no que o professor tem a dizer, mas quando o professor tem a humildade de se relacionar com o aluno, né? Como uma ponte, né? Uma via de mão dupla, em que ele também possa aprender, em que ele também possa trazer para o palco principal do ensino-aprendizagem aquelas referências que os alunos trazem e não menosprezá-las, né? Não menosprezar essas referências. Aí sim nós temos um grande encontro, porque viver é um encontro e a aula, menos que isso, não vale a pena. Então a aula tem que ser um encontro também. Eu espero que eu tenha provocado pensamentos. É um momento difícil que nós estamos vivendo, né? Esse momento de pandemia, mas que a gente pode aguçar muito as relações dos estudantes em suas casas, para que a gente possa refletir sobre arte e cultura. E esses dois são pilares fundamentais para uma educação contemporânea. Agradeço a oportunidade de dialogar com vocês e em breve a gente vai ter outros momentos, outros encontros, virtuais ou não, para falar sobre educação, cultura e arte. Muito obrigado, um bom dia.